Muito bem, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo aqui do canal Rosa do Luxo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Santo Antônio, tá? É o relato de um super-humano ou de um homem que tinha poderes sobrenaturais ou paranormais, a qual, na época, no ano mais ou menos de 1200, ele realizou uma façanha incrível, que foi o teletransporte, tá? Então eu vou ler o relato para vocês aqui e depois a gente vai comentar em cima disso, formular uma ideia em cima disso, tá? Para vocês verem a prova de que homens no passado realizaram grandes façanhas, e vamos colocar em um passado até um pouco distante, porque 1200, hoje estamos em 2020, né? Sim. Então já tem um certo tempo, mas uma época atrás, no passado, e que se lá atrás os homens conseguiram ou conseguiam, porque hoje isso não poderia acontecer, ou quem garante que hoje isso não acontece? Então eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, depois a gente vai formular uma ideia. Tamo junto? Já vai se inscrever no canal se você não é inscrito e deixando o seu like, fechou? Então vamos lá. Teletransportes documentados Santo Antônio. Vamos lá. O frade fazia um sermão quando foi sobrenaturalmente avisado de que seu pai tinha sido condenado e já estava a caminho da forca. Então o pai dele estava a caminho da forca. Ele então pôs a mão na fronte, colocou a mão aqui na fronte, transportou-se espiritualmente para Lisboa, defendeu o pai durante um tribunal e absolveu. Para seus ouvintes, em Pádua, a impressão foi apenas de um instante de silêncio, em que o pregador parecia buscar palavras e ideias. Então ele estava ali pensativo, buscando palavras e ideias, enquanto fazia ali o teletransporte para ir ajudar o pai dele, ou salvar o pai dele. O curioso é que os presentes sequer poderiam desconfiar a manobra que o frade acabara de fazer para salvar o pai. Muito intrigante, porque tratar de espiritualidade e teletransporte dentro de religiões mais tradicionais ainda hoje é um tabu. Imagine na época, mas isso é uma outra história. A história de Antônio Galvão, ele tinha dons extraordinários, 130 dons sobre-humanos, como a levitação e o teletransporte. Cara, muito interessante esse relato, né, de teletransporte. Eu fiquei surpreso quando vi, ainda tem outros aqui que eu vou trazer. Tem um outro também, tá, pessoal, que eu fiz sobre homens do passado que podiam voar, que eu vou deixar aí no card e na descrição também, tá, que acompanha uma série que eu vou fazer retratando ou trazendo esses relatos aqui de super-humanos do passado. Então, assim, pessoal, se você for parar para ver, no passado, esses homens especiais, né, que tinham esses dons sobrenaturais, eles eram considerados homens santos, né? Tanto é que no outro relato fala que o pessoal dizia que ele era um santo, né? Mas por que santo? Por causa do modo de vida que ele tinha. Com certeza esse homem tinha conhecimento, esses homens, né, tinham uma forma de viver, a qual as pessoas ao redor sempre retratavam o seguinte: olha, ele é um santo, ele é um cara diferente, né? Então provavelmente ele realizava treinamentos, ele era uma pessoa que se alimentava de forma diferente, que treinava, tinha uma forma de viver. Ele não tinha esses dons do nada, ele não tinha esses poderes do nada. Então ele tinha uma forma diferente de viver, um modo diferente de viver, né? Então esse relato muito interessante, né? Você vê, ele estava dando um sermão, né? Provavelmente ali na igreja ou algo assim, quando ele foi avisado sobrenaturalmente. Ele teve uma intuição, ou ele teve um aviso de alguma forma de que o pai dele seria condenado à forca, né? E aí ele, olha só, aqui fala que ele colocou a mão na fronte, ou seja, ele já tinha esse conhecimento, ele já tinha treinamento, ele já treinava, e ele se teletransportou espiritualmente, vamos colocar assim.
né, para onde o pai dele estava e salvou o pai dele lá da situação com a qual ele estava. E enquanto ele fazia isso, a impressão que o pessoal que estava com ele teve foi que ele ficou pensativo na hora do sermão. Ele ficou pensativo, ele ficou buscando uma ideia, formulando alguma ideia, mas ele estava realizando o teletransporte, então foi coisa de instantes. E aí ele fez o que tinha que fazer e depois voltou. E aqui fala, né, que cara, muito interessante. E aí, o que eu quero dizer, pessoal? Hoje, o que isso tem a ver com nós hoje, né? Hoje sabemos que dentro de todas as revelações do mundo, do que acontece, às vezes, que nem fala aqui, ó, espiritualidade e teletransportes dentro das religiões mais tradicionais ainda hoje é um tabu. Mas não só nas religiões, mas na sociedade é um tabu. Porque se você falar para as pessoas, olha, o ser humano tem um potencial, o ser humano, se ele tiver um treinamento, se ele tiver uma forma de viver, se ele realizar, é possível, existe um lugar assim onde pessoas estão treinando, onde pessoas estão se desenvolvendo, é possível alcançar determinado habilidade, determinado dom, desenvolver, ou existe pessoas que já nascem com isso também, vão pensar que você é louco. Ah, ele é um louco, você é um louco, você não sabe o que você está falando, isso é loucura, isso não existe, isso é impossível. Quem tem poder é só Deus, só Jesus tem poder, ou só coisa ruim tem poder. O ser humano é um nada, o ser humano é um nada, o ser humano é um grão de poeira cósmica. Sempre existe um movimento para rebaixar o ser humano, sempre existe um tabu a qual tem que se colocar o ser humano como um nada, como uma escória do universo. O ser humano não pode ser especial, né? Isso a gente sabe de onde veio. Então, por que eu estou trazendo esses relatos aqui? Para mostrar, para provar para as pessoas a real possibilidade de que o ser humano, de fato, cara, tem um potencial. Cara, estamos falando de teletransporte. E o outro vídeo falando sobre levitação. Dentre outros mais que eu vou trazer aqui, dentre outras coisas mais que é possível o ser humano fazer. Então é muito incrível. Então hoje sim ainda é um tabu dentro da sociedade, mas aos poucos, conforme as pessoas vão se desenvolvendo, quanto mais pessoas forem falando desse assunto, trazendo isso novamente à tona, toda essa evolução, pessoas treinando, pessoas se desenvolvendo, essa nova era que virá, dessa transição, tudo isso voltará à tona. Grandes humanos com grandes poderes, habilidades, essa nova geração que está nascendo de crianças especiais também, que vão ter essas potencialidades, mutantes, mutações. Então tudo isso existe, tudo isso está sendo trazido à tona, com toda a questão ufológica, com toda a questão dessas ondas de fora que estão adentrando o nosso planeta, a qual também está potencializando, fazendo as pessoas evoluir. O conhecimento antigo sendo trazido de volta, juntamente com esses relatos, para inspirar pessoas, para que as pessoas saibam, para que as pessoas tenham esse entendimento de que elas são especiais, elas são muito mais do que o sistema colocou, muito mais do que um mero grão de poeira cósmica no universo, uma escória, sabe? Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê sua opinião, cara, o que você acha sobre o teletransporte de Santo Antônio? Coloca nos comentários o que você achou disso. E é isso aí, tamo junto? Então, ó, vou ficando por aqui. Se você deseja fazer vídeos como esse, não sabe, não tem paciência, não tem tempo, não sabe como, não tem inspiração, quer fazer como eu fiz aqui ou de outras formas, propagação, cortes, propaganda, só trocar uma ideia comigo que eu posso, a gente conversa, eu posso negociar com você, fazer um trabalho para você, tamo junto, dentro daquilo que você almeja, tá? E o curso do Renato Rossi também ensina isso aqui, tá? Isso aqui, outras redes sociais, para você também criar seus conteúdos. Então tá tudo na descrição. O e-book também, os 9 passos por uma evolução acelerada 2.0. E eu estou devendo 3.0 para vocês, não esqueci. Vai ser feito muito em breve, porque a correria tá grande. Tamo junto? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!